Existe alguma diferença entre salvação pela graça e reino de Deus? Olha, para trazer clareza sobre esse tema, precisamos ter conceitos claros em nossa mente sobre salvação, reino de Deus e galardão. Então vamos lá. Primeiro, salvação. Mediante as escrituras, podemos concluir que salvação acontece em 3 estágios: espírito, alma e corpo. O espírito já foi salvo, a alma está sendo transformada e o corpo ainda será glorificado. Obviamente, quando eu falo que o espírito já foi salvo, estou falando daquele que creu com o coração e confessou com a boca. Jamais estou defendendo salvação universal, tá? Dizendo que todo mundo já está salvo. Então presta atenção, quando você creu em Jesus, o seu espírito foi salvo imediatamente. A Bíblia diz que quem se une ao Senhor é um só espírito com ele. Isso significa que você foi unido ao Espírito Santo. E é exatamente por isso que a salvação é eterna. A palavra também diz que o Espírito Santo é o selo, é a garantia da nossa salvação. Vamos ler isso? Está escrito aqui em Efésios, capítulo 1, a partir do verso 13. Quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo. O que é ser selado? É como um boi que recebe o selo, sabe? A garantia de que eu comprei esse boi, eu vou lá e selo. Esse é a comprovação que esse boi tem um dono. Foi exatamente isso que aconteceu comigo e com você. Nós fomos selados. Se o selo de um boi é irreversível, imagine aquilo que Deus fez em nós, né? Mas vamos lá, continuando. Verso 14. O Espírito é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Então, quem é que garante a nossa salvação? É o Espírito que está dentro de você. Garantia não é algo provisório. Se o Espírito Santo entrou, ele não sai mais. Eu sei que muitos acreditam que sai com base no Velho Testamento, mas você precisa entender que no Velho Testamento o Espírito Santo vinha sobre as pessoas, mas não habitava dentro delas. No Novo Testamento isso mudou, agora nós somos morada de Deus. A palavra usada no original aponta para algo amalgamado, unido de uma forma que não pode ser mais desfeita. Você se tornou um com o Senhor, é como um ingrediente de um bolo, né? Você misturou aqueles ingredientes tudo, não tem como mais depois do bolo assado você retirar o ovo, a farinha, o chocolate, não tem como mais. É assim que o seu espírito está, como o Espírito Santo de Deus. A obra que Cristo fez no nosso espírito é irreversível. Isso, claro que eu estou falando para aquele que é verdadeiramente salvo. Agora, depois da salvação do espírito, começa o processo da salvação da alma. E aqui que entram a mente, os pensamentos, o comportamento. Essa transformação acontece pela palavra. A Bíblia diz que somos lavados pela palavra. Por isso existem pessoas salvas que ainda não mostram muita mudança, porque não estão sendo expostas à palavra de uma forma correta. E aqui entra também um ponto muito importante. Mensagens de condenação não transformam ninguém. A Bíblia diz que a força do pecado é a lei. E é que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Então, pregações cheias de juízo mantêm a pessoa presa no pecado, aparente ou não, mesmo elas podendo ser de fato salva. Por exemplo, tem muito religioso por aí que parece até irrepreensível na sua aparência, mas não passa de um sepulcro caiado. Para essa transformação ser verdadeira, precisa ser algo de dentro para fora, mas a religião, ela impõe apenas uma mudança por fora, não passa de uma maquiagem que gera muita hipocrisia e condenação naquele que é verdadeiramente sincero. Por isso, alguns começam a questionar a salvação das pessoas pelo comportamento. Outros também dizem, né, que a salvação pode ser perdida falando de apostasia. Então vamos entender rapidamente aqui o que é apostasia. Apostasia é abandonar a fé que salva. Paulo fala lá aos Gálatas que eles começaram crendo em Jesus, mas depois passaram a crer que precisavam de outras coisas para permanecerem salvos. Essa igreja dos Gálatas estavam em apostasia. Trocar a fé em Cristo por outro sistema é apostasia. Então toda igreja cristã que por algum motivo não crê na suficiência de Cristo estão em apostasia, apesar de ter muitas pessoas lá genuinamente salvas. E muita gente também usa alguns textos de Hebreus para sugerirem perda de salvação, apostasia e por aí vai. Vemos ali texto que fala de pessoas que foram iluminadas, que provaram e que depois não podem ser renovadas ao arrependimento. Para entender isso, é essencial entender o contexto da carta. Existem fortes evidências pelo contexto da carta que ela foi escrita para a igreja de Jerusalém, pois ali que estava o templo. O centro do judaísmo estava ali. Então ali tinha muitos judeus que estavam familiarizados com a fé cristã, frequentavam as reuniões, ouviam o evangelho, viram milagres, experimentaram de milagres e viveram muito perto da verdade, mas estavam retrocedendo para o judaísmo. Esse é o contexto da carta. Naquele tempo, o cristianismo e judaísmo ainda pareciam caminhar juntos. O templo ainda existia. Os sacrifícios de animais ainda continuavam e muitos queriam viver os dois sistemas ao mesmo tempo. A carta vem justamente mostrando que Jesus é superior e suficiente. O texto não diz que essas pessoas foram salvas, diz que elas experimentaram, provaram, chegaram muito perto, mas não creram de verdade. É como chegar na cara do gol, mas chutar para fora. Não houve fé genuína no coração, apenas uma proximidade externa. Então o texto não fala de salvos que perderam a salvação, mas de pessoas que rejeitaram conscientemente a suficiência de Cristo, revelando que nunca foram verdadeiramente regenerados.
Agora, onde entra o reino de Deus, né, no meio disso tudo? Jesus disse que o reino de Deus já está dentro de nós. Reino é o lugar de governo. Quando você é salvo, você entra no reino de Deus. Todo salvo está no reino, está sob o governo de Deus, independente das suas obras. Mas aqui entra a grande diferença. Uma coisa é você entrar no reino, outra coisa é você reinar com Cristo. Inclusive, é importante entender que reinar com Cristo já começa agora. Reinar no tempo presente não significa governar sobre pessoas ou ter poder sobre os outros, mas não ser governados pelas circunstâncias, pelo medo, pelo pecado ou pela carne. É viver pela fé, confiando no que Deus diz acima do que se vê, né? Inclusive, a Bíblia afirma que aqueles que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de Jesus. Ou seja, quem aprendeu a viver pela fé já está reinando em vida. E esse princípio é fundamental, porque só reinarão com Cristo no governo futuro aqueles que primeiro aprenderam a reinar com Ele aqui e agora, andando em fé, maturidade, submissão ao governo de Deus no presente. Então, quem aprendeu a viver assim terá suas obras aprovadas. A Bíblia diz que todos os salvos comparecerão no tribunal de Cristo e ali as suas obras serão julgadas. Alguns terão obras aprovadas e outros terão obras queimadas. A pessoa continua salva, mas perde galardão. Eu creio em um reino literal de 1000 anos onde Cristo vai reinar sobre essa terra. Se você é milenista, crê diferente disso, a sua linha teológica é completamente diferente da minha. E eu respeito isso, não concordo, não acredito que a visão milenista se sustenta com toda a verdade bíblica, mas é uma visão pessoal minha. Fiquemos no que nós todos concordamos. Jesus veio e retornará. Então, voltando aqui, Cristo vai reinar sobre essa terra por 1000 anos, literalmente. Nesse reino, nem todos os salvos vão governar. Governar é recompensa. Por isso, quando se fala que alguém pode ser salvo e não reinar, isso não vale só para um grupo específico, aqueles que cometem pecados específicos, mas para todo salvo cujas obras não forem aprovadas. A Bíblia ainda diz que haverá disciplina, né? Se eu não me engano, lá em Lucas, que diz que aquele que não fez a vontade de Deus, porque não sabia, receberá poucos açoites, mas aquele que sabia e mesmo assim não fez, esse receberá muitos açoites. Né? Em Apocalipse diz que ele vai sofrer dano, o dano da segunda morte. Ele não entra na segunda morte, mas vai sofrer o dano. Ou seja, o que é esse dano, o que é esses açoites? Se fala de uma disciplina que a gente não sabe exatamente o que é. Mas, com certeza, não é galardão. É para aqueles que perderam esse galardão. Mas vamos lá. Salvação é pela graça, o Espírito Santo é a garantia eterna, transformação é processo, reino é para todos os salvos, mas reinar é galardão para os fiéis. Isso não tira a graça, pelo contrário, exalta a obra perfeita de Cristo e nos chama a viver com responsabilidade, não por medo, mas por amor à obra de Jesus nas nossas vidas. Bom, espero que com esse vídeo eu tenha clareado um pouco aí as dúvidas de vocês. E se esse vídeo fez algum sentido para você, não deixe de me seguir aqui, porque todos os dias eu te ensino a palavra de Deus e como se apropriar dela.